agora, vou dar boas-vindas novamente para a gente receber ele, que é também nosso conselheiro, isso muito nos honra, Décio Coutinho. Ele vai falar sobre a força da metodologia Giros Criativos, que foi a espinha dorsal para que a gente aprovasse o projeto Veadeiros Criativa. Nós vamos entender como que a cultura e o patrimônio podem ser motores reais de desenvolvimento regional. Então, eu vou colocar aqui o Décio na live para vocês. Ele que é gestor de projetos em cultura, turismo e criatividade. Ele é colunista de economia criativa na Band News FM de Goiás, autor da metodologia Giros Criativos. Ele realizou e curou 5 edições do FIC, Fórum Internacional de Cidades Criativas, 2013, 2017, 2018 em Goiás, 2019 no Tocantins e 2021 aqui em São Paulo, em Franca. Ele atua como pesquisador, professor e curador. Então, boa noite a todos e todas, e boa noite principalmente ao nosso convidado, Décio Coutinho. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite da REC Brasil. Obrigado, Dijane, nossa presidenta. Obrigado, Rose. Obrigado, Fernanda. E espero contribuir nessa noite, trazendo um pouquinho da nossa experiência aqui, de desenvolvimento de coletivos e territórios, onde foi criada, né, uma metodologia que facilita um pouco esse processo que a gente chamou de giros criativos, né? Eu vou falar um pouquinho de como nasceu essa proposta dos giros criativos. É fruto de em projetos de cultura, criatividade, turismo, né? Sempre trabalhando com coletivos e com territórios. A gente sempre procura trabalhar, né, não uma pessoa, mas um grupo, né, um território, uma cidade, um distrito, um bairro, um quarteirão, uma rua, e coletivos das artes, da cultura, coletivos que trabalham com criatividade e com turismo. Durante esses 25 anos, né, eu, Décio Coutinho, liderei muitos projetos, e esses projetos tiveram sucesso e vários desses projetos tiveram fracassos, né? Esse processo gerou um grande aprendizado que sempre me instigou muito, me desafiou para entender, né, exatamente quais eram os elementos de positivos, os elementos não tão positivos que levavam a esses resultados, né? E aí ficou muito claro desde o começo que para trabalhar gestão cultural, gestão criativa, economia criativa, cidades e territórios criativos, a gente precisa ter 2 competências essenciais. A técnica, né, o método, a metodologia, né, dominar dinâmicas, dominar processos ágeis, dominar métodos, formas, planejamentos, formas de fazer identificação, cartografias, vários tipos de documentos que a gente precisa produzir num processo de desenvolvimento. Então, a gente precisa ter esse método bem apurado, o que funciona bem em todos os setores da economia, mas a cultura e a criatividade têm uma necessidade que vai além do método, que vai além da técnica, que é a necessidade de sem ser sensível, olhar sensível diante daquele desafio que você está enfrentando, né? Então, essas 2 competências essenciais, a técnica e a sensibilidade, caminhando juntas, fazem com que os projetos possam avançar de forma mais sustentável, né? Só que observando, né, e praticando esse modelo de técnica e sensibilidade em todos esses territórios e coletivos de dança, de circo, de quadrinistas, de culturas tradicionais, quilombolas, ciganos, ribeirinhos, né, trabalhando diversos tipos de matrizes e matizes,
Eu percebi que havia também um fator, assim, vamos dizer assim, invisível, né? Um fator que estava oculto em todos esses processos que eu tive a experiência de participar, né? E esse elemento oculto, eu dizer para vocês que são as relações de confiança. Os projetos deram mais certo foram aqueles que conseguiram gerar essas convergências, essas relações de confiança que são necessárias além da técnica, de uma boa técnica e de um bom olhar sensível, né? E aí eu percebi que esse elemento da confiança, que leva ao engajamento, que leva à convergência, é o que leva realmente ao resultado. Agora fica o desafio, né, e a lição. A confiança é o elemento invisível, aquele fio invisível que serve, né, que urde, que costura, que faz aquele amálgama de todos os processos criativos dentro de um território, de um coletivo, né? Como gerar confiança com um grupo que você conhece pouco, que você não faz parte da família, que você não nasceu naquele território, né? E aí, posto esse desafio de como criar e gerar essa confiança, eu fui buscar em Bispo do Rosário, Nego Bispo do Rosário, né, um tema que ele chamou de confluências. Então, Bispo do Rosário trata das confluências como esses elementos de credibilidade, de confiança, né, de confiar como se fosse um fiar junto, né? E essas confluências, elas são aceleradas, elas são potencializadas através de uma estratégia que é a inserção da questão da identidade cultural, da cultura, né? A cultura e a identidade são o que proporcionam essa relação, essa rede de relações, né? E a identidade é o que está proporcionando a autonomia desses grupos, né? É um processo de construção de maturidade. Então, o desafio é identificar o terreno e desenhar esses novos mapas, né? Saber como a gente pode reiniciar as versões desses grupos, reiniciar a versão desses territórios. E aí a cultura é o que leva realmente a um atalho, né? Não a um atraso, mas a um atalho que faz com que a gente fortalecer essas redes. Um outro elemento que a cultura facilita muito são as questões das comunicações. Eu vou contar um caso aqui muito simples que vai né, iluminar essa questão da comunicação. A gente estava na comunidade Calunga, lá no norte goiano, na cidade de Cavalcante, e eu estava sentado ao lado de uma das matriarcas da comunidade, falecida Dona Lió. E a gente, para fazer um trabalho na comunidade Calunga, eu sempre pedia a bênção à Dona Lió, que era a matriarca lá da região onde eu trabalhava. E ela me dava essa bênção e a gente fazia os trabalhos. Numa dessas oportunidades, nós recebemos um consultor que foi conversar com a comunidade. E esse consultor falava, e eu sentado, Dona Lió, e eu disse, Dona Lió, a senhora está entendendo? Ela disse assim, não estou entendendo nada que ele está falando. Então, muitos processos de desenvolvimento de territórios criativos, de coletivos criativos, também falham pela questão da comunicação, né? Então, diante desse desafio de gerar confiança, gerar, né, novas relações, novos repertórios, desenhar novos mapas, a questão da comunicação, eu desenvolvi uma metodologia que se espelha, né, numa manifestação da cultura popular muito presente no estado de Goiás, que são giros de folia, né? Os giros de folia que deram origem à metodologia giros criativos. Giros criativos baseado nessa manifestação da cultura popular, muito presente em Goiás, mas eu sei que tem muito também no interior de São Paulo, em Minas Gerais, e em vários outros estados brasileiros, né? E aí surgem os giros criativos com a metodologia para vencer esses desafios todos colocados nesses 25, 26 anos de experiência que eu tive nos terrenos e nos coletivos. Então, o Giro Criativo é uma plataforma física e digital
ele é um repertório de criatividade e diversidade. O giro criativo entende, né, o território como um lugar de agregação de valor pelas práticas locais, é um processo que nasce de dentro para fora, de baixo para cima. É um ambiente de criatividade e inovação, né? Entendendo assim, a gente parte fazendo um paralelo com as folias, né? Os giros de folias, e aí tem folias de Reis, folias do Divino, folia de São Sebastião, tem várias e várias folias diferentes no Brasil afora, né? A folia é justamente esse movimento de cultura popular que foi o que baseou a nossa metodologia, porque todo mundo que você fala em folia, pelo menos aqui no nosso estado de Goiás, e de todos esses territórios que eu já falei para vocês, pelo interior do Brasil, ou a pessoa já girou uma folia, ou ela tinha um avô que girava folia, ou ela já assistiu, ou ela já ouviu, as pessoas já conhecem. Então você faz aquele atalho, né, que eu falei em relação à questão da identidade, da questão da confiança e da agregação de valor através de uma comunicação que seja compreensível, né? E a partir daí, entendendo que uma folia, essa festa tradicional de cultura popular, é uma jornada festiva, e essa jornada festiva acontece dentro de um território previamente estabelecido, a gente começa a ter os elementos de se trabalhar um território criativo, um coletivo criativo. Ou seja, é uma jornada, é festiva, porque a gente tem que trabalhar de forma, né, de celebração, de alegria, de amor, de fé, de festa, e tem que ter um território previamente estabelecido. Então, tem folias que giram em 22 dias, em 30 e tantas fazendas, em uma folia urbana, uma congada urbana que também trabalha dentro de um território, de um bairro. Então, esse tipo de troca que acontece, esse tipo de deslocamento, é o que eles chamam de giros, né? Os giros são movimentos que essas comunidades tradicionais fazem visando coletar oferendas, visando fazer com que a festa seja financeiramente viável, e aí tem coleta de sacas de arroz, de feijão, animais de criação, tem aí a distribuição, né, dos cantos, das orações, das danças, das bênçãos a quem fez essas doações, e toda essa rede de trocas, né, termina em jantares, em bailes e em pousos que acontecem nesses momentos. Então, eu peguei essa festa tradicional, que são os giros de folia, e dividi em 5 momentos, que são os momentos que acontecem os giros de folia. O primeiro momento é a alvorada, né? A alvorada é aquele café da manhã que acontece às 4, 5 horas da manhã, que começa com a festa através desse café da manhã. E na nossa metodologia, o nosso primeiro giro se chama Alvorada, o despertar para o território criativo, que é justamente o momento que a gente chega num território, seja ele um distrito, uma cidade, um bairro, e faz um trabalho de conscientização, de apresentar o conceito de criatividade, economia criativa, território criativo, e traz a cidade, a comunidade, para um nivelamento de informação que vai ser importante para a gente partir para o segundo giro. O segundo giro, que também acontece nas folias, são as cantorias e a partida. Então, existe todo um processo de cantos, né, de moda de viola, de orações cantadas, em latim, inclusive, e o momento que há a partida. Então, nesse momento, a gente chamou de segundo giro na metodologia, é o momento onde a gente faz um grande seminário e o mapa da jornada, que é a jornada que nós vamos caminhar a partir do terceiro giro. Ou seja, é um planejamento estratégico, né? Mas se você fala mapa da jornada, as pessoas entendem. Ah, eu vou ter uma jornada com giro, né? Eu vou ter que fazer minha cantoria, fazer minha jornada, e você trabalha esse conceito realizando, na verdade, um planejamento estratégico, um plano de desenvolvimento setorial e territorial. Então, geralmente, no segundo giro, a gente faz um momento de um grande seminário, às vezes de 2, 3 dias, dependendo do local e do grupo, a gente faz só de um dia, mas é um momento onde a gente aprofunda o conceito, né? Nesse seminário, a gente tem um trabalho de trazer outras experiências, aprofundar esses conceitos, e a gente trabalha junto com a comunidade, as lideranças, o design do território criativo, o desenho desse território. E aí a gente parte para um terceiro giro, que são os cortejos e visita às casas, que é o momento em onde o giro da folia entra dentro de cada casa, de cada fazenda, e faz toda aquela celebração, né?
Então, nesse momento, na nossa metodologia, o terceiro giro ele é a celebração de parcerias. É o momento onde a gente estabelece a governança local e estabelece, junto com essa governança, uma estratégia de articulação de parceiros. A gente visita as casas dos parceiros, a gente faz os cortejos aos parceiros e chama os parceiros para participar do mapa da jornada que foi desenhado no segundo giro, que foi fruto de uma sensibilização que foi a alvorada do primeiro giro. Então, teve a alvorada, sensibilizou. Teve o segundo giro, fizemos o mapa da jornada e vamos partir para começar a executar esse mapa. No terceiro giro, a gente busca a rede de parceiros e cria e fortalece a governança local. Em todas as etapas, em todos são 5 giros, existe uma profunda e potente capacitação. Então, a comunidade recebe essas capacitações, essa governança é capacitada para fazer inventários, diagnósticos, cartografias, planejamentos, elaboração de projetos, uma série de capacitações que a gente oferece para que essas pessoas possam, né, ir crescendo junto com o giro, conforme o giro vai crescendo. Então, a nossa governança, na nossa metodologia, a gente chamou de folia. Folia é o quê? É o que no turismo a pessoa chama de IGR, né, instância de governança regional, é o que as pessoas chamam de liderança, de grupo de trabalho, de comitê gestor, nós chamamos de folia, força local de inovação e ação. Então, se estabelece a folia, um grupo de pessoas, que é como se fosse, né, um time de líderes, que vai conduzir esse processo a partir desse terceiro giro até o quinto giro. Feito isso, a gente parte para o quarto giro. Quarto giro é aquele giro mais longo. Geralmente ele dura mais de um ano, às vezes 2 anos, depende do território do coletivo e do grupo, né? Que é o quê? O quarto giro é você já está com a comunidade sensibilizada, você já está com um planejamento estabelecido do que você vai fazer. O terceiro giro você trouxe os parceiros, Sistema S, Prefeitura, Governo, Associação Comercial, Universidades, instituições de ensino, associações, etc., trouxe o grupo que vai fazer parte dessa folia, dessa força local de inovação. O quarto giro se chama Jornadas e Pousos, que é a execução do mapa da jornada que foi criado e desenhado no segundo giro. Então, nesse momento, é uma realização das ações. A gente começa a realizar as ações. Muitas das ações desenhadas não dependem de recurso financeiro. São ações de articulação, são ações de estabelecer alguma lei, de criar uma cooperativa, né? São ações simples que a gente consegue realizar e geralmente a gente começa a estabelecer em um mês para realizar uma ação, e o grupo se mobiliza um mês para limpar a praça. No outro mês vamos começar a pintar o ginásio, a quadra do ginásio de esportes, e assim a gente vai começando a executar as ações para que o território possa ser cada vez mais criativo, com a liderança da folia, que é a governança local, dentro dessa perspectiva ecossistêmica. E o quinto giro, que é o encerramento da metodologia, a gente chama de entrega e celebração. Quem já viu uma folia, né, um giro de folia, ela termina onde o imperador entrega, né, a coroa para o imperador do próximo ano. Então, nesse momento, esse grupo, essa governança faz uma entrega do que aconteceu durante todo esse período, depende do grupo e do território. Ele dura 2 anos, 3 anos, depende da agilidade, da força, do tamanho, da complexidade. Não tem uma receita de bolo, tá? Mas geralmente é de 2 a 3 anos que a gente chega no final desse quinto giro, onde existe essa entrega, essa celebração. A partir daí, dentro do conceito de giro, começa a girar tudo de novo. Ou seja, a gente executou o plano, a gente avalia, faz uma entrega, a gente celebra, comemora, e a gente começa de novo, restabelece a folia com novos parceiros, né, atualiza o plano e começa a fazer o giro criativo acontecendo de novo por mais 2, 3 anos. Então, nós começamos esse trabalho, tem alguns casos práticos, né, que a gente fez. Um foi num distrito muito pequeno, que tinha 800 habitantes, e a característica desse distrito era um distrito que tinha, dos 800 habitantes, 300 eram artesãos. Tinham ateliês de artesanato, tinham trabalho de artesanato, né, tinham uma lojinha de artesanato, faziam oficinas de artesanato, que é um distrito chamado Olhos d'Água, perto de Brasília, entre Brasília e Goiânia, né? Então, nós fizemos a experiência dessa metodologia lá,
em Olhos d'Água. Hoje, Olhos d'Água explodiu, né? Explodiu de forma sustentável, ainda bem, porque a gente fez esse trabalho preparatório. Então, hoje é um processo, né, bastante sustentável, as pessoas valorizam muito, né, as questões locais, a origem, a tradição, e hoje Olhos d'Água é a capital, conseguiu o título de capital goiana do artesanato. Foram criados vários núcleos de cultura e associações, vários eventos acontecem. Esse final de semana próximo vai ter o Festival da Cachaça. Então, assim, eles começaram a trabalhar com artesanato e, através do artesanato, eles começaram a ativar, né, rock, blues e jazz, festival de cachaça, coisas regionais, né, moda de viola, e começaram a trabalhar. Então, hoje, Olhos d'Água é um destino bastante interessante e bastante pujante e crescente, que começou a se organizar melhor. Tudo já existia, mas estava completamente montado, desconexo, sem rumo, né? Então, com a metodologia, a gente conseguiu fazer com que as pessoas, né, passassem a conversar, passassem a dialogar, e essa rede de relações e de confiança se estabelecesse. Um segundo exemplo, totalmente oposto, a gente fez em Franca, no interior de São Paulo, uma cidade de mais de 300 mil habitantes, e o desafio maior ainda, né, além de ser um município grande, de mais de 300 mil habitantes, nós fizemos isso em plena pandemia. Então, a parte da alvorada, né, inicial, o primeiro giro, foi todo feito através de reuniões semanais online, onde a gente não podia se encontrar naquela época. Isso durou praticamente um ano, reuniões todas as sextas-feiras, a gente trabalhou com, cada sexta-feira tinha um tema, um conceito, um grupo novo foi entrando, aí o Sistema S começou a participar, instituições de ensino começaram a participar, a Magazine Luiza começou a participar, a coisa foi crescendo até a gente chegar num segundo giro, onde em Franca foi a ação desse mapa da jornada, desse planejamento estratégico dentro de um grande evento internacional. Nós trouxemos exemplos, né, de territórios criativos e coletivos criativos de vários países do mundo, né? Então, foi um mapa da jornada internacional que trouxe consultores do mundo inteiro para ajudar a Franca a pensar, né, o seu futuro de território criativo. E ainda hoje está acontecendo lá, começou em 2021, Olhos d'Água foi 2018, Franca foi 2021, né, está rodando até hoje. Depois de Franca, a gente fez uma experiência muito interessante na cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar em Bonito, mas Bonito é um dos destinos de referência, né, em ecoturismo, em turismo de natureza, no Brasil e no mundo, né? Você vai em Bonito, é difícil você achar alguém falando português. Em todas as pousadas, restaurantes, muitas pessoas de fora, grupos da Rússia, grupos da China, grupos da Alemanha, né? É um destino realmente internacional. Acontece que em Bonito tinha um problema muito grave que estava oculto, né, que ninguém falava, que era um problema dos próprios moradores de Bonito não conseguirem participar desse desenvolvimento tão, né, importante que acontecia na cidade. Ou seja, a maioria dos beneficiados eram pessoas de fora, trabalhadores que falavam várias línguas, que vinham de outros lugares, empresários, empreendedores de outros lugares, de outros estados, de outros países, e a comunidade lá realmente passando muitas dificuldades. E aí me chamaram para ir lá conversar com o pessoal, e nós fomos no bairro, que era um bairro dentro de Bonito, mas que eles falavam da ponte para lá é o Marambaia, da ponte para cá era Bonito. Na verdade, Marambaia é um bairro de Bonito, mas as pessoas que moram no Marambaia não se consideram moradores de Bonito, né? Então, nós fomos para o Marambaia e criamos o projeto Marambaia Criativa, ativando, né, todos os criativos, os talentos de Marambaia, e implantando a metodologia Giros lá. Lá hoje ainda está bastante ativa, a gente está na quarta etapa, lá no quarto giro, implantando várias ações. Já aconteceram várias feiras, eles já criaram ação, já conseguiram parceria com o Sistema S. Então, assim, de vento em popa, e hoje o Marambaia Criativo está sendo convidado para ir para Campo Grande, está sendo convidado para expor em todos os principais eventos de Bonito que eles não participavam. Então, assim, realmente um resultado bastante interessante. E, por fim, agora a gente tem o desafio de trabalhar na Chapada dos Veadeiros do ano que vem, né? Com essa mesma metodologia, trabalhando em 5 municípios. Então, um desafio muito grande, muito complexo, porque envolve diversas
né, diversas matizes, diversas identidades que a Chapada dos Veadeiros tem a ser, né, identificada, revelada e, né, trabalhada dentro desse processo de construção de autonomia baseado num elemento da cultura popular. Essa é a minha fala inicial, eu fico aqui à disposição, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha contribuído, né, e se tiver alguma pergunta, algum comentário, a gente está aqui para ouvir vocês também, né, espero não ser chato, eu quero mais é ouvir mesmo e contribuir. Bom, eu só posso dizer que foi uma aula incrível, incrível, é para a gente da REC, uma